primeiro passo, não dá pra gente seguir um líder que não domina a si mesmo. Ah, perfeito. Certo? Certo. Então, primeiro passo, quando você quer liderar, você quer estar à frente, porque quando a gente fala sobre liderar, é influenciar. E eu influencio as pessoas a partir da minha identidade, a partir de quem eu sou. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast favorito, Chave Mestra Podcast. Um podcast exclusivo aqui para os nossos autores. Eu sou a Damaris, uma das hosts, e eu tenho o privilégio de poder aqui entregar e extrair, na verdade, o melhor dos nossos autores. E hoje nós vamos não apenas conversar com um dos nossos escritores, que já está no segundo livro com a gente, mas mais do que isso, ele é o diretor do Grupo Chave Mestra da nossa unidade de Maringá, exatamente. Então hoje nós vamos conhecer um pouco mais da trajetória, da vida, nós vamos ter vários insights para você que quer aí também crescer profissionalmente e pessoalmente. Você vai sair daqui enriquecido. Então pegue já o seu papel e caneta e venha conosco conhecer um pouco mais da vida e da trajetória do Valmer. Olá, Valmer, tudo bem? Olá, Damaris, é um grande prazer estar com vocês aqui nesse podcast, falando um pouquinho sobre esse mais novo projeto que nós estamos lançando aqui pela editora Chave Mestra. Eu tive o prazer de escrever o terceiro livro da editora. Engraçado, né? O terceiro livro da editora, lá no início, quando a editora estava começando ainda, eu escrevi um livro chamado Financeiramente, onde eu escrevi sobre finanças e espiritualidade, o que isso tem a ver. Então, assim, foi uma experiência fantástica, e saber que daquele livro que eu escrevi, hoje se tornou uma parceria muito forte que a gente tem com a editora. Hoje eu faço parte do grupo, sou diretor da unidade de Maringá. Então, assim, o que nasceu com a escrita de um livro se transformou em um propósito de vida ainda maior. Ainda maior. E fala um pouquinho, essa sua trajetória como diretor, mas desde quando que você está nessa jornada aí de autoconhecimento? Olha, já tem 21 anos que eu trabalho nessa área de desenvolvimento Acabou pessoal. de começar, a gente não sabe de nada. Um bebê. Já desenvolvo esse trabalho com pessoas há muitos anos. Eu costumo dizer nas minhas palestras e treinamentos que eu sou totalmente apaixonado por pessoas. Eu amo gente. Tem gente que ela... Nada contra, eu também amo animais, tá? Então, assim, tem gente que ela abre a boca e com gosto e diz, eu amo animais. E eu abro a boca e digo, eu amo pessoas, eu amo desenvolver pessoas. Eu gosto de ver a jornada que cada pessoa, cada indivíduo ela tem dentro desse processo. Uma pessoa que chega num ponto da vida e ela vai indo para outra, ela vai trilhando aquele caminho. Isso é prazeroso, entendeu? Então, certeza. já são 21 anos desenvolvendo esse trabalho. E como que foi para você participar desse outro livro, né? Que era sobre saúde mental. O que te levou, o que te atraiu nesse livro que chamou a atenção? Então, esse livro, a ideia de participar desse livro veio de um posicionamento que eu já venho tendo há muitos anos, trabalhando dentro de empresas, trabalhando com líderes. Hoje eu sou especialista nessa área de liderança, Legal. de desenvolver times de alta performance. Então, eu estou muito dentro das empresas, estou ali entendendo a dor real dos líderes, dos gestores e dos colaboradores. Então, esse livro ele nasceu de uma escola prática. Eu vi as principais demandas na área emocional, tá? Na área emocional. Quando eu vi o título Um Olhar para a Saúde Mental, imediatamente despertou o meu interesse de escrever. Por quê? Porque já é um trabalho que eu estou desenvolvendo através de treinamentos dessa área de liderança e gestão das emoções dentro das empresas que eu estou atuando. Você sempre seguiu nesse ramo, nesse nicho específico para a gestão e liderança? Não, nem sempre foi essa questão. Eu nunca me posicionei, durante muito tempo, eu não me posicionei como um especialista nessa área. E até é interessante falar a respeito disso. Um dos grandes problemas que eu tenho visto hoje de alguns profissionais é não se posicionarem como especialistas. Durante muitos anos eu fui o cara generalista, eu sabia de tudo. Então, de qualquer assunto eu falava, de qualquer assunto eu dominava, e isso impedia que eu tivesse melhores resultados. Então, eu passei um bom tempo com baixo faturamento, mesmo detendo um conhecimento muito grande,
eu não conseguia escalar os meus serviços. Por quê? Porque eu não ocupava um lugar na cabeça das pessoas quando se tocava no meu nome. Porque, Damaris, quando a gente fala de um especialista, a gente está falando de algo específico, né? Uhum. Antes do nome, quando a gente associa, por exemplo, a gente pega essa caneca aqui e eu apresento essa caneca. Após essa caneca vem um nome. Então, Sim. por exemplo, Grupo Chave Mestra Cast. Então, toda vez que eu olho para essa caneca, aqui eu lembro do podcast. Ela foi desenvolvida para isso. Sim. Durante muito tempo, enquanto eu me posicionei como generalista, eu não consegui escalar. Quando eu entendi o poder que tem você se posicionar em uma única coisa, aonde você se torna especialista naquilo, foi aonde eu comecei a escalar os meus serviços. Eu saí de um faturamento de quase R$ 6.000 que eu tinha por mês Uhum. para um faturamento na casa dos 40, 50 mil todos os meses. Olha. Por quê? Porque eu entendi o poder de ser um especialista. Eu desfoquei, eu disse não para um monte de coisa Uhum. e comecei a dizer sim só para aquilo que importava. Então, comecei a recusar alguns convites, Uhum. comecei a não querer mais atender alguns tipos de demandas que chegavam para mim e fui focando só no nicho aonde eu era bom. E onde que eu era bom? Na área de liderança, entendeu? Na área de Entendi. liderança, de desenvolver pessoas. Então, o que Uhum. que eu entendi? Eu sou bom com liderança. Onde eu chegava, é engraçado que, mesmo que eu não abrisse a boca, mesmo que eu não falasse nada, eu já tinha uma liderança reconhecida. Porque quando a gente fala de liderança, antes mesmo dela ser imposta, ela é percebida. E o que eu tenho visto que são líderes que querem impor uma liderança através do cargo, mas eles não conquistaram a liderança, não conquistaram o direito de ser seguidos. E eu acredito muito, tá? Que todo líder precisa conquistar o direito de ser seguido. Que interessante. Fala mais sobre isso. O que seria conquistar o direito de ser seguido? Porque, primeiro passo, não dá pra gente seguir um líder que não domina a si mesmo, Ah, perfeito. certo? Certo. Então, primeiro passo, quando você quer liderar, você quer estar à frente, porque quando a gente fala sobre liderar, é influenciar. E eu influencio as pessoas a partir da minha identidade, a partir de quem eu sou. Então, a liderança do líder começa na sua essência, quem ele é. Quando eu domino a mim mesmo, quando eu consigo liderar a minha própria vida, eu consigo conquistar o direito de ser seguido. Porque eu não imponho a minha liderança. Eu não peço para as pessoas me seguirem. Pessoas me seguem porque enxergam em mim um comportamento. Eles percebem a minha liderança. E é engraçado a gente tocar nesse ponto, Damaris, porque a grande maioria das pessoas estão perdidas. Estão verdade. sem rumo, sem direção. São pessoas que estão vivendo de uma maneira, sabe, vivendo por viver. Sobrevivendo, que a gente costuma falar, Sobrevivendo, né? exatamente, sobrevivendo. Então, a grande maioria dessas pessoas estão em busca de uma direção. E- Elas estão buscando um sentido, um propósito. E precisa de alguém que dê essa direção. Alguém que dê essa direção. Então, quando eu conquisto o direito de ser seguido, quando eu ganho primeiro o coração, porque o líder ele tem que ter essa habilidade, tá? Ele precisa ter essa habilidade de ganhar o coração das pessoas que estão trabalhando com ele. Todo grande líder, se você for parar para analisar, o time que ele tem construído ao seu redor são pessoas que estão trabalhando alinhadas com o coração, entendeu? Alinhadas com o coração, com o propósito. O líder que tem pessoas trabalhando com ele só pelo dinheiro, por quanto ele pode pagar, Uhum. infelizmente, se está ali pelo dinheiro, olha que interessante, se está pelo dinheiro, na falta ou numa proposta melhor, a pessoa vai acabar saindo. Agora, líderes que trabalham com o coração, que ganham primeiro o coração, para depois pedir a mão, vamos colocar nesse sentido, esses são líderes mais eficazes. E se você parar para analisar hoje, a nível mundial e a nível nacional, aqui no Brasil mesmo, nós temos vários líderes que lideram, né, pelo exemplo, que adquiriram o direito de ser seguido. Sim. Então, assim, e quando a gente fala de direito de ser seguido, a gente está falando também de uma parte comportamental. Porque uma coisa é o que eu falo e outra coisa é as minhas atitudes, é quem eu sou.
Esse é um grande diferencial, né? Tem uma frase famosa, um jargão, vamos dizer assim, né? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O quão importante é para você, na sua visão, um líder, de fato, ele está congruente a sua fala com as suas ações? Um líder, quando ele é congruente com as suas ações, ele tem propriedade. Por que tem pessoas que ela tem dificuldade de liderar? Porque ela fala uma coisa, mas o comportamento dela é totalmente diferente. Ela quer levar as pessoas a um lugar que ela nunca foi, Nossa. entende? Então, Sim, com assim, certeza. eu só consigo levar você numa jornada que eu já percorri. Hoje eu tenho sido procurado, Damaris, por profissionais do desenvolvimento pessoal, Uhum. pessoas que estão, alguns que estão iniciando a sua jornada dentro dessa área do desenvolvimento pessoal e alguns que já estão há um bom tempo, né? E eu tenho sido procurado, questionado, e aí, o que foi que aconteceu? O que você fez? Porque hoje eu trabalho em duas vertentes. Eu sou o cara que dou treinamentos presenciais em empresas, Ok. né? Então, eu sou especialista em estruturação de treinamentos para times. Eu levo esse desenvolvimento pessoal para empresas, para escolas, institutos. Então, eu sou o cara que faz isso. Perfeito. E eu tenho sido procurado por algumas pessoas exatamente por fazer isso, por conta desse meu posicionamento. Então, eu estou em uma outra área, no campo de mentorias. E alguns profissionais estão me procurando exatamente para entender o passo a passo do que eu fiz para chegar nos resultados que eu tenho. Você perguntou sobre a jornada, né, até me tornar um diretor do Grupo Chave Mestra. Isso. Para você que não sabe hoje, o Grupo Chave Mestra hoje ele é composto por 5 unidades. Nós somos um grupo educacional, onde nós temos dentro do nosso guarda-chuva várias empresas que compõem esse grupo. E uma dessas empresas é a editora Chave Mestra, onde nós temos ali mais de 3.500 autores que já publicaram livros com a gente, são quase 200 obras publicadas, autores em mais de 15 países que já publicaram conosco. Nós temos o IDEC, que é o Instituto de Desenvolvimento Comportamental, onde nós temos uma formação, e eu acredito plenamente nisso, tá? Que o profissional do futuro, ele é o especialista em pessoas, tá? Especialista comportamental. Perfeito. Com a chegada da inteligência artificial, você está vendo como que ela está avançando, algumas profissões, elas vão ficar para trás, tá? Daqui para frente vão existir profissionais ponto com e ponto fora. Profissionais que dominam as ferramentas de inteligência artificial e profissionais que não dominam. Mas existe algo que a IA não é capaz ainda, né? Ainda, que a gente não sabe a nível de futuro, Com ela não é certeza. capaz ainda de desenvolver, que é justamente essa habilidade de ler as pessoas, esse feeling, sabe? Sim. Essa ideia de você olhar e parece que vinha um mapa decifrando a pessoa, porque hoje, muitos anos trabalhando com isso, mais de 21 anos desenvolvendo pessoas, às vezes, num aperto de mão, às vezes num olhar, na forma como está posicionado o corpo da pessoa, pequenas nuances que a gente observa, nós já vamos traçando o comportamento, né? A gente vai traçando o comportamento. Eu tenho mais de 10.000 horas de atendimentos individuais. Então, isso fez a gente treinar. Quando eu falei para você sobre a profissão do futuro, qual que é? Que é uma formação que a gente tem, a especialista comportamental, tá? O profissional que nós preparamos, nós treinamos ele, nós capacitamos ele, tá? Para que ele entenda de pessoas. E se ele entende de pessoas, ele entende de todas as outras coisas. Porque o maior ativo que nós temos hoje, Damaris, são pessoas. Com certeza, com certeza. A gente, fora aquela pessoa que trabalha especificamente com dados, né? Aquela pessoa que é muito conforme às vezes, né? Precisa trabalhar às vezes, com números. Os demais, eles trabalham com pessoas. Por mais que não trabalhe diretamente, eu não atendo o público, mas você está em um ambiente de trabalho. Você está rodeado de pessoas, até mesmo as pessoas que estão na sua casa, você vai lidar com pessoas. E essa formação, de fato, ela também mudou ali a minha jornada. Mudou a sua jornada, né? Com certeza. Eu acredito piamente nisso também, no que você falou. Não só que é bom para nós, mas como profissionais, como que isso muda o nosso olhar em relação às pessoas. E é o profissional não apenas que trabalha com desenvolvimento humano,
mas todas aquelas pessoas que têm alguma relação com qualquer pessoa. Seja o Uber, seja ali o psicólogo, que é algo, uma profissão, né, que as pessoas buscam bastante essa formação. Mas o advogado, o contador, toda aquela pessoa que precisa lidar com pessoas de fato, se ela não souber conseguir analisar, entender a linguagem corporal, se ela não entender o mínimo de pessoas, ela vai ficar para trás. Ela não vai conseguir ser a escolhida, né? Ela vai precisar de sorte para conseguir desenvolver ali o seu trabalho. Então Não, eu é acredito nisso isso, também. sobre essa habilidade de ler pessoas. Então, dentro do IDEC hoje, que é uma das empresas que fazem parte do Grupo Chave Mestra, nós temos essa formação. Temos também uma formação em comunicação oratória, onde nós preparamos também profissionais. Você vê, todas essas coisas que hoje eu tenho dentro do meu guarda-chuva, do leque de possibilidades, foram dores que lá atrás eu já sofria. Então, quando hoje eu disse para você que tem profissionais que estão vendo eu tocar o Grupo Chave Mestra através da editora, através do IDEC, eles estão me vendo dar treinamentos dentro de empresas, fazer mentorias individuais para líderes que querem se desenvolver como pessoa, trabalhar a sua liderança, a sua gestão, e eles estão me vendo também trabalhar com outros mentores, treinar outros profissionais para fazer exatamente o que eu faço. Então, assim, muito mais do que falar sobre algo, os resultados que eu tenho apresentado estão falando por mim. Então, isso também faz parte do direito de ser seguido. Mas você falou assim, essas dores que eu tive no passado. Fala um pouco mais dessas dores. O que você enfrentou? O que você passou para que hoje você tivesse todos esses resultados positivos? Durante muitos anos eu me vi preso, tá? Realizando funções das quais eu amava, tá? Não vou dizer para você que eu não amava. Eu amava desenvolver algumas funções que eu trabalhava. Cuidei de grandes organizações a nível de Brasil, estive responsável por muitas pessoas debaixo da minha liderança, trabalhei com muita gente, influenciei muitas pessoas, ajudei a desenvolver alguns trabalhos em organizações onde a gente liderava mais de 400 pessoas debaixo da nossa liderança. Então, a gente exercia uma influência muito grande. Só que tudo isso veio com um custo muito alto. Então, era uma função que ela tomava tudo de mim, inclusive a minha saúde mental, né, e a minha saúde física. Eu me vi ali no ano de 2018, assim que a minha segunda filha nasceu, eu me vi numa pressão muito grande por resultados, cobranças que eu vinha sofrendo durante muito tempo. Então, assim, eu era muito bom, sempre bati resultados, sempre bati as metas que me eram propostas, Sim. entendeu? Sempre fui um cara, como diz aí fora, desenrolado. Nunca faltou vontade de fazer as coisas. Mas eu cheguei num ponto ali, depois de 2018, assim que a minha filha nasceu, início de 2019, aonde eu comecei a sentir toda a demanda emocional que essa função ela me ocupava. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ter crises de ansiedade muito fortes. Meu celular era ligado 24 horas por dia, tá? Então, não tinha férias, não tinha final de semana, não tinha feriado. Eu trabalhava 24 horas, full time, full time. E ainda, dentro da organização da qual eu fazia parte, assim, eu ouvia muitas palavras negativas. Palavras que Nossa. desestimulavam, palavras que colocavam em xeque o futuro da minha família. E isso foi me adoecendo. Isso foi tornando a coisa É verdade. psicológica, entendeu? Sim. Então, imagina, eu já vinha de muitos anos vivendo dessa forma. E aí até que um dia, diante de uma dessas crises que eu tive um burnout, fui parar no hospital, e uma pergunta que na verdade foi um questionamento que o médico me fez, Uhum. né? Aquilo me despertou para eu começar a cuidar mais também dessa parte da questão das emoções. Porque assim, eu fui ensinado, Damaris, que eu não devia dar atenção às emoções.
a cuidar das Homem não emoções. chora? Homem não chora, você tem que ser forte, e emoção não faz sentido você coisar, é razão, é razão, é razão. E assim, eu sempre fui empurrando, 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 empurrando e não cuidei das emoções. O que aconteceu? O meu corpo sinalizou. Fui parar no hospital e o médico, ele disse assim pra mim, se você não mudar o seu estilo de vida, você não vai ver a sua filha crescer. E aí, quando ele disse isso pra mim, foi um choque muito grande. Eu Uau. tive passei um déjà vu, né, que fala. Sim, sim. Um déjà vu muito grande na minha cabeça. Por quê? Eu venho de uma origem onde eu não cresci com meu pai. Então, não ter crescido com meu pai, isso trouxe uma dor muito grande, entendeu? Eu cresci sem uma influência. Sim. Então, eu não tive alguém para me ensinar, me mostrar o caminho. E quando o médico disse para mim que se eu não mudasse o meu estilo de vida, eu não ia ver a minha filha crescer, aquilo foi o gatilho. E eu acredito muito que foi meu ponto de inflexão, Aham. né? Gosto muito desse termo que é usado muito pelo Flávio Augusto. O meu ponto de inflexão foi quando ele me trouxe essa colocação. Aí eu entendi que dali em diante eu precisava mudar o meu estilo de vida. Não dava. Então, o que eu fiz? Eu tinha estabilidade Uhum. naquele momento, ganhava um bom salário, tinha uma boa condição financeira, morava numa boa casa, tá? E eu entendi que o conhecimento que eu tinha, ele só me proporcionava aqueles resultados que eu tinha. Então, o que eu ganhava? Eu tinha um salário médio de aproximadamente R$ 6.000 todos os meses. Para aquela época, era um salário muito bom. Muita gente que se ganhar o salário que eu ganhava ia estar feliz da vida. Só que eu sabia que eu podia mais. Eu sabia que eu podia muito mais do que isso. E eu fiquei preso. Então, eu tomei uma decisão. O que eu fiz? Eu comecei a me desenvolver como pessoa. Foi aonde eu comecei a participar de mentorias. Como que você teve esse insight? Foi Nesse momento. nesse momento. Mas você já tinha acesso a alguma coisa desse desenvolvimento? Já sabia que existia esse tipo de treinamento, palestra? Não sabia Como que existia. você fez essa transição? eu Eu não preciso de sabia. ajuda onde encontrar. Eu não sabia que existia esse tipo de treinamento. Eu sabia que eu precisava de ajuda. Perfeito. Entendeu? Eu tomei consciência. Eu preciso mudar o rumo da minha vida. Uhum. E engraçado que, nesse mesmo período ali de 2019, a minha filha maiorzinha, que é a Sofia, que na época ela ia fazer 8 anos de idade, cara, aquele dia foi como se uma faca assim no meu peito, assim, rasgasse ela. A minha filha, e eu acredito plenamente que ela foi usada por Deus, eu sou um homem de muita fé, eu acredito muito em Deus, eu tenho a minha fé bem estabelecida nele. A minha filha disse assim, papai, você cuida de muitas pessoas, né, papai? Aí eu falei, cuido, filha, cuido, todo feliz da vida, contente. Ah, você gosta de ajudar as pessoas? Eu falei, gosto. Aí ela disse uma coisa assim que eu acredito que foi Deus que usou ela. Porque tinha que ser ela. Se outra pessoa falasse para mim, não ia acessar meu coração. Entendeu? Ela disse assim, papai, por que você não se ajuda? Entendeu? Nossa! Exatamente. Foi a minha... Eu engoli seco, Aham. os olhos lacrimejaram. Provavelmente essa reação que eu tô tendo agora. Entendeu? Lacrimejaram e ela falou assim, papai, por que você não se ajuda? Aí eu engoli seco, meus olhos assim, eu comecei, aí eu começou a tremer e eu falei, não, filho, o papai vai se ajudar sim, papai vai se ajudar. Então foram esses gatilhos que me fizeram entender. Aí, detalhe, eu comecei a olhar para a situação real como estava. Porque eu costumo dizer, Damaris, que uma é a situação que nós achamos que está e outra é a situação real. Na grande maioria das vezes, a gente não tem consciência de como que as coisas estão. Essa tal da consciência é incrível, né? Eu costumo falar que o mundo ele é conforme a gente enxerga. Mas a minha visão, a minha lente, depende exatamente daquilo que eu acredito e daquilo que eu quero enxergar. Então, no seu caso, pelo que eu percebi, tô vendo que eu sou um bom pai, que eu sou o provedor. Então, a vida tem financeiramente, estou seguro, que é muito importante, né, no papel do homem. Sim. Então, estou cumprindo o meu papel. Mas, por trás, o que estava lá, você não estava conseguindo enxergar. Então, ali você conseguiu ter essa consciência do que era a lente que você estava enxergando o mundo, mas o que era realmente o que estava acontecendo. E engraçado que na primeira vez que eu entrei dentro de uma escola de desenvolvimento pessoal, eu fui para buscar uma nova fonte de renda, para me aperfeiçoar como profissional, para poder melhorar os meus rendimentos. Eu queria crescer financeiramente falando.
quando eu cheguei naquela escola e eu comecei a participar do treinamento, entendi, ali eu tive consciência o quão destruído eu estava. Só que eu tinha uma questão muito forte comigo, que era o orgulho, entendeu? Eu sempre tive essa questão do orgulho muito forte, de não dar o braço a torcer. Pô, eu venho de um contexto familiar onde a minha mãe, desde muito novo, de 6, 7, 8 anos de idade, minha mãe dizia, você é o homem da casa, você é o homem da casa, você é o homem da casa. Então eu cresci com isso, assumindo essa responsabilidade. E quando eu estava ali dentro daquela escola de desenvolvimento pessoal, ali a ficha caiu. E eu percebi o quanto que eu precisava de ajuda. Só que eu não sabia que eu precisava de ajuda. Eu vi como é que estava o meu casamento. Eu vi como é que estava a minha família. Eu vi como é que estava a relação com a minha esposa, com as minhas filhas. A relação que eu estava tendo comigo mesmo. E eu comecei a perceber que o lugar onde eu fui para procurar uma nova fonte de renda, na verdade, e se eu não tivesse aberto o meu coração para estar naquele lugar, eu não estaria aqui hoje. Então, aquela primeira decisão precisou ser tomada. E talvez você está assistindo esse podcast agora e seja necessário um despertar. No meu caso, eu tive que passar por situações, sabe, que sacudiram a minha estrutura para que eu entendesse que eu precisava de ajuda, eu precisava cuidar das questões que estavam dentro de mim que não tinham sido resolvidas. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: o que vai precisar acontecer para que você perceba que tem coisas dentro de você que precisam ser trabalhadas? O que vai precisar acontecer? O que você vai precisar perder para que você comece a entender que o que você tem já vale mais do que tudo? Porque algumas pessoas, Damaris, elas só conseguem perceber o tesouro que elas possuem quando elas perdem. Então, quando eu ali, naquela instituição, eu me vi confrontado, porque a gente não gosta de ouvir verdades. Se falar que a gente gosta de ouvir... Hoje eu gosto de ouvir algumas verdades. Hoje eu pago para ouvir algumas verdades. Mas dizer que naquele momento ali eu não gostava. Entende? Eu não gostava de ouvir algumas coisas. É desconfortável. Totalmente desconfortável. Mas era exatamente o que eu precisava. Eu precisava para quê? Para poder mudar e sair daquele estado em que eu estava. Então foi esse início aí, ó. Entendi. Quando eu comecei a vivenciar e trabalhar essas questões, foi quando a chave começou a virar e eu comecei a desenvolver uma nova postura, um novo comportamento, novas atitudes, novas pessoas, novos ambientes. Existem lugares que você precisa sair e existem lugares que você precisa entrar. Existem pessoas que têm que sair da sua vida e tem algumas pessoas que precisam chegar. Na minha vida saiu muita gente, só que chegou muita gente. Eu saí de muitos lugares, só que acessei novos lugares. Você precisa entender que tem conhecimentos que você precisa adquirir para que você mude de fase, para que você vá viver uma nova história. Com certeza. E você consegue ajudar essas pessoas? Hoje eu tenho feito isso, nas duas esferas, dos dois jeitos. Porque você está bem posicionado para a liderança, você falou que tem atendimento, treinamento para empresas, mas você também consegue atender essas pessoas que estão perdidas, que estão precisando desse auxílio, desse direcionamento. Você também tem um tempo na sua agenda para esse atendimento? Eu tenho uma mentoria exclusiva para alguns líderes, pessoas que possuem uma liderança, que lideram algum projeto, que são empresários, empreendedores, gestores, profissionais de desenvolvimento pessoal, que entendem que precisam se desenvolver como pessoas. Essa mentoria, ela é individual, ela é para um grupo seleto, tá? Um grupo seleto de profissionais que entendem o valor de uma mentoria. Tem muita gente, Damaris, que eles não entendem o valor de uma mentoria. Quando você entra numa mentoria, você está encurtando o tempo, tá? Porque a mentoria, ela tem como principal objetivo encurtar o tempo. O maior bem que nós possuímos hoje é o tempo. Entendeu? O mentor, geralmente, ele leva você a uma jornada onde ele já percorreu. Então, hoje eu tenho sido procurado, por exemplo, por empresários que querem se desenvolver como pessoa. Perfeito. Tenho sido procurado por profissionais do desenvolvimento pessoal que querem começar o seu negócio
de mentoria. Profissionais que possuem um conhecimento, são bons naquilo que fazem, mas eles estão perdidos, estão com baixo faturamento, não conseguem escalar suas mentorias, tá? Não tem processo de venda claro. Alguns profissionais que não sabem nem o valor do conteúdo que eles carregam aqui, ó. Eles têm um conteúdo muito poderoso aqui, só que eles não sabem tirar daqui e trazer para o mundo real. Então eu tenho ajudado hoje profissionais a transformar o seu conhecimento em um negócio de mentoria. O grande problema de alguns profissionais que estão no mercado do desenvolvimento pessoal é que eles levam o mercado, levam a profissão como uma segunda renda. Ah, sim. Entendeu? Levam como segunda renda. Eles fazem com aquele sem o compromisso de fazer dar certo. E olha, qualquer coisa que você for desenvolver sem o compromisso de fazer dar certo, pode ter certeza que vai naufragar. Agora, tudo aquilo que você colocar a tua mão e você disser assim, ó, eu vou fazer isso aqui, eu vou colocar a minha mão aqui, eu vou dar o meu melhor, aquilo ali vai acontecer. Então, dentro dessa mentoria hoje, eu ensino a criar um negócio de mentoria. Um negócio de mentoria que consiga fazer com que o profissional tenha uma renda de 10, 20, 30, 50 mil reais todos os meses. O que determina, Valmer? O tamanho do faturamento? O tamanho da mentalidade. Porque tem público para tudo. Tem o público que vai te pagar 5 mil numa mentoria, tem o público que vai te pagar 10 mil, tem público que vai te pagar 20, tem público que vai te pagar 50. Estava almoçando agora com um amigo, ele acabou de entrar numa mentoria que custa 120 mil. Então tem produto para todos os públicos. Então, o que eu faço hoje? Eu extraio a essência, o conteúdo desse profissional e ajudo ele a criar um negócio de mentoria. Para quê? Para que, de fato, ele possa viver do seu propósito. Hoje eu vivo do meu propósito. Eu vivo 100% do meu propósito hoje. Eu fiz uma transição de carreira, tá? Passei por uma transição de carreira. Então eu vivo disso hoje. Eu tenho a editora, tenho o IDEC, o Instituto, tenho a Impacto Soluções, que é a minha empresa de mentorias individuais e para mentores, para grupos. Então eu fiz essa transição de carreira. Por isso que eu tenho sido procurado por alguns profissionais, justamente para poder entender qual que é o passo a passo. E sabe uma coisa que você me perguntou? O que foi que eu fiz? Eu transformei o meu produto num método. O que falta para a grande maioria das pessoas, Damaris, é método. Elas não têm um método. Qual que é o seu método? Não tem, fica querendo pegar os dos outros e fica perdida, não sai do lugar. Ó, ninguém quer a cópia. Para de ficar repetindo jargões da internet, do fulano, do ciclano, do Deltrano. Ninguém quer a cópia. Ninguém quer a cópia. Você tem que ter autenticidade. Você tem que ser autêntico naquilo que você está fazendo. Ninguém quer saber de alguém que está imitando. Você tem que encontrar a sua essência. Tem um dom e talento aí dentro de você, tem uma habilidade aí dentro de você, só que tem que ser desenvolvida. Só que para essa habilidade ser desenvolvida, você precisa se permitir. Eu me permiti, Damaris. Vou dizer para você, foi fácil? Não. Mas eu digo para você, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. De lá para cá, eu já investi mais de 150 mil reais. Em treinamentos. Em treinamentos, mentorias, em mim mesmo. Eu desenvolvi eu participei de várias mentorias, várias imersões. Eu paguei para estar em lugares, entendeu? Eu paguei para estar em lugares, eu desenvolvia novas habilidades e isso destravou de uma maneira excepcional. No meu primeiro ano, quando eu comecei a atuar mesmo com método, no primeiro ano que eu comecei a aplicar e desenvolver um método, eu recuperei todo esse investimento de 150 mil, eu recuperei dentro de um ano. No primeiro ano que eu comecei a trabalhar com método. Perfeito. Então, se você me perguntasse assim, Valmer, qual é um dos segredos que você tem hoje para que você consiga ter tantos resultados? Primeiro, sempre, Deus é a base da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Eu estou embarcando hoje aqui, para o Japão. Estou embarcando hoje para o Japão para para uma viagem missionária, onde nós vamos abrir um trabalho missionário lá no Japão, para um grupo de homens. Então, assim, eu estou indo pelo propósito.
pelo propósito mesmo. Então, assim, Deus é a base da minha vida. Ele é a base. Ele é o centro de todas as coisas. É dele, por ele, para ele que são todas as coisas. Então, a base é ele. Agora, e o que mais? Método. Onde está a minha essência? Qual é a minha principal habilidade? No que eu sou bom? E você sabe uma coisa que eu percebi, Damaris? O quê? Que eu não preciso fazer tudo. Eu não preciso fazer tudo. Como assim? Fala mais. Eu preciso focar principalmente naquilo que eu já sou bom. Ah, sim. Eu foco naquilo que eu sou bom. E naquilo que eu não sou tão bom, eu contrato. Eu trago pessoas. Eu trago pessoas para trabalhar comigo. Eu ajudo outras pessoas a cumprir o propósito delas. Olha que interessante. Entende? Sim. O que eu acredito? Que toda pessoa que se conecta comigo, ela é resposta do meu propósito. E toda pessoa que eu me conecto, eu sou resposta do propósito dela. Então, para que eu cumpra o meu propósito, aquela pessoa ela aparece. E para que ela cumpra o propósito dela, eu chego na vida dela. Então, eu sou totalmente intencional nas conexões que eu tenho hoje. Algumas conexões que eu fiz lá atrás, elas se tornaram permanentes. Sim. Se tornaram permanentes e outras viraram só contato. Foram pessoas que apenas passaram pela minha vida. Passaram pela minha vida. Agora, as conexões que realmente fizeram sentido, essas, Então, elas ficaram. Até porque, de fato, não dá pra gente ter um círculo... Amigos, tem que ser mais próximos, né? E tá tudo bem, né? Porque a pessoa, até mesmo amigos de infância, a gente não vai carregar eles pra vida inteira. Mas tem que se conectar com as pessoas certas. O importante é que elas estejam alinhadas com o seu propósito. Valmer, é incrível todo o conteúdo que você derramou aqui pra nós, né? E eu sou a primeira aqui a receber, galera. Por isso que eu amo estar aqui nos podcasts, porque eu sou a primeira a receber, a entender, a aprender. E eu quero só comentar sobre a sua frase de impacto, porque ela tem tudo a ver com essa sua trajetória. Eu acredito que pode impactar você também. Se não curarmos o líder interior... O interior do líder. Perdão. Se não curarmos o interior do líder, nenhum plano estratégico... Líderes feridos ferem. E com essa frase final, eu gostaria que você deixasse um recado final para as pessoas que estão nos ouvindo. O que você gostaria de que elas não podem sair daqui sem saber dessa mensagem? Olha para dentro de você, olha para o teu coração, olha para os teus resultados. Olha para como verdadeiramente está a sua vida, não como você acha que está. Olha para as coisas que estão ao seu redor. Olha para os frutos que a sua vida tem dado. E veja se esses frutos eles são satisfatórios. Olha no espelho, questione a você mesmo e pergunte o que há em mim que precisa ser mudado. O que eu venho carregando de bagagem que não é minha? Porque muitas coisas que você está carregando hoje não é sua. Tem coisa que você está carregando aí, bagagem de outras pessoas que passaram e deixaram na sua vida. Algumas pessoas que vieram, que você conheceu, talvez mãe, pai, amigos, cônjuges, pessoas que você se relacionou. Cada pessoa que passou na sua vida deixou uma bagagem. O que você está carregando que não é seu? Através desse exame de consciência, quando você olhar para você, você vai entender que não faz sentido você ficar vivendo uma vida inteira muito aquém daquilo que realmente você merece. Deus não te fez para ficar carregando um fardo pesado. Deus não te fez para ser saco de pancada. Está na hora de você mudar o rumo e a história da sua vida. Se você entende que Deus tem mais para você, que os planos dele para a sua vida são muito maiores do que o que você imagina, eu convido você a dar uma chance. Não é uma chance para Deus. Não gosto desse termo. Não sou eu que tenho que dar chance para Deus. Eu é que tenho que entender que ele está me dando uma chance. Com certeza. Mas eu quero convidar você a dar uma chance para você. Dê uma chance para você. Dê uma chance para você buscar ajuda, para você poder viver os planos de Deus na tua vida, para você se curar,
para você curar as questões emocionais que estão aí dentro de você. Você pode ser um excelente profissional, pode ter conteúdo pra caramba. Se você não cuidar do que tá dentro, você vai adoecer. E detalhe, tá? O teu corpo, ele grita. E algumas pessoas estão sofrendo com doenças psicossomáticas que geralmente são causadas por questões emocionais mal resolvidas. Eu não queria, Damaris, olhar para dentro de mim, mas eu tive que olhar. E foi quando eu fiz isso é que verdadeiramente o meu jogo mudou. Então hoje eu estou cumprindo o meu propósito. Eu estou transformando vidas. Eu estou sendo agente de transformação diariamente. Eu recebo mensagem de pessoas que disseram assim, cara, o que você falou mudou minha vida. Aquilo que você falou fez sentido. Cara, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo que você falou, obrigado por isso. Eu recebo mensagens de forma diária. Eu estou cumprindo o meu propósito. Hoje eu ajudo outros profissionais a viverem também o seu propósito. Se você é um profissional do desenvolvimento pessoal, você tem uma habilidade, você tem um conhecimento e você ainda não está monetizando com esse conhecimento, eu quero convidar você a entrar em contato comigo, tá? Entrar em contato comigo para você poder conversar. Eu quero entender qual que é a habilidade, em que momento da vida você está. Eu tenho uma mentoria que se ajusta exatamente para ajudar pessoas igual a você. Talvez o seu conhecimento, a habilidade que você tem, ela vai ser resposta de oração para outras pessoas. Começa a multiplicar o seu talento. Tá na hora. Muito, muito obrigada. Foi extraordinário esse podcast. Eu espero que você esteja saindo com esse mesmo sentimento. E ó, uma coisa que ficou muito forte aqui é: não deixe algo terrível acontecer para você tomar uma atitude. Não deixe você, às vezes, chegar no buraco, você falir a sua empresa, não deixe você cair numa depressão, não deixe algo terrível acontecer na sua vida para você procurar ajuda. E nós deixamos aqui na descrição o seu Instagram. Também ao longo aqui do podcast, vocês viram aqui o arroba do Valmer. Vá atrás, procure ajuda. Com certeza você vai sair desse lugar muito mais rápido. E vai ser muito mais barato do que você gastar a sua vida inteira correndo atrás de algo e continuar aí perdido como você está. Tem uma solução e o Valmer pode te ajudar. Então, espero que esse podcast tenha te ajudado bastante. Agradeço a sua atenção, agradeço mais uma vez O aqui. livro, né? Ó, por favor, me procura para você adquirir o seu exemplar, Um Olhar para a Saúde Mental, o mais novo best-seller da editora Chave Mestra. Eu estou junto com outros profissionais do desenvolvimento pessoal, escrevendo sobre inteligência emocional, sobre saúde mental, a importância que é de cuidar disso. Se você não tem ainda recursos para começar entrando numa mentoria, eu convido você a comprar, adquirir. Manda uma mensagem para mim que eu vou separar um exemplar, tá? Autografado, uma dedicatória exclusiva para você, Um Olhar para a Saúde Mental. Conte comigo. Perfeito. Muito obrigado por você que esteve até aqui com a gente e nos vemos no próximo episódio. Até mais.